Olá, pessoal, boa noite. Estamos passando por um momento de extrema importância no mundo todo, né? Os governos estão aí compactuados com uma certa agenda de controle, estão desinformando a população. Não é de interesse deles que a verdade venha à tona. É uma guerra silenciosa, com muito gemido, né? Muito silêncio e muito gemido. As pessoas estão sofrendo caladas, sem saber o que fazer. É um momento diferente, acho que a humanidade nunca passou por isso, e é justamente esse motivo que nós precisamos agir, nós precisamos nos mobilizar. Mas não podemos deixar que essa situação continue. E a única maneira que nós temos para melhorar essa situação, esse quadro, é a informação, é levando conhecimento, é levando esperança, né, para que as pessoas possam pelo menos pensar e raciocinar em cima do que está acontecendo. Então, de fato, eles armaram aí um grande teatro no mundo, que é uma verdadeira situação fabricada para controlar a humanidade num grande jogo de redução populacional. Eles querem exatamente reduzir o maior número de pessoas. Eles estão fazendo algo assim absurdo, né? Chegar ao ponto de ficarem tão desesperados por controle, por poder, que a vida dos seres humanos que detêm o direito de estar aqui nessa terra não vale mais nada para eles. Eles simplesmente acham, porque terem ajudado na criação do corpo físico, geneticamente dizendo, do ser humano, que ele tem que trabalhar para eles, né? Que o ser humano é escravo. E isso não dá mais para continuar. Eles estão aqui armando esse teatro e a humanidade fica aí, sem reação, sem sequer saber o que está acontecendo, acreditando numa mentira que está sendo imposta para nós. E a nossa ação é praticamente mínima, né? Então, enquanto estamos assistindo aí esse caos orquestrado por esse governo do caos, nós vamos percebendo que estamos distante desse despertar coletivo. As pessoas estão cada vez mais adormecidas, perdidas, né? Sem saber o que fazer. Então, nós precisamos urgentemente divulgar as informações. As pessoas precisam saber o que está acontecendo com relação a tudo isso, com relação ao sistema, ao governo, com relação a essa ajuda que está chegando dos nossos amigos, que tanto estamos falando aqui, esses senhores do mundo, né, que na verdade não mandam em absolutamente nada, só de pensar que nós estamos à mercê desse grupo, ou melhor, desses grupos aí que controlam a humanidade. Então isso tem que acabar. Não dá mais para a gente continuar passivo, né, submisso diante dessa palhaçada, né, que estão fazendo conosco aí. Então é mentira atrás de mentira, é desinformação 24 horas por dia. Então temos que agir, fazer alguma coisa para impedir isso. E são as pessoas de bem, as pessoas que estão despertando, os dimensionais, as pessoas que se sentem diferentes, que não aceitam esse tipo de coisa. Nós temos que nos mobilizar, repassar a informação, o conhecimento para que todos possam saber o que está acontecendo. Saber a verdade, né? Principalmente com relação à nossa parceria. Saber que existe um grupo que tem sim o suporte e a parceria com amigos muito superiores que estão chegando, estão vindo aí para impedir que esse caos continue, que esses seres que estão no poder por trás dos governos continue esse caos que eles estão gerando. Então a gente tem que divulgar isso, a gente tem que transmitir a informação, tudo que nós viemos falando aqui no canal já é uma preparação para o que está por vir aí. Eles vão tentar fazer o máximo para impedir a nossa atuação. Só que juntos nós vamos conseguir. O que está acontecendo no mundo hoje é um grande teste. Eles estão testando a população. É um experimento, né, social, para ver o quanto a humanidade obedece calada aos ditames e às imposições que eles colocam. Essa situação foi criada, com esse bicho chinês aí, foi criado justamente para testar o nível de controle que eles podem ter sobre nós. E está funcionando. Tem muita manipulação, existem médicos sendo comprados no Brasil e no mundo. As pessoas estão aceitando dinheiro para continuar propagando a mentira em relação a esse vírus. É um absurdo isso. Muitos médicos estão fazendo denúncia. Quem a gente vê no governo, esses supostos governantes, né, das nações, na verdade, eles não mandam em nada, eles só estão atuando, exercendo ali uma função. Atuando por trás está um governo
invisível, um poder invisível. Esse poder não tem nada a ver com partido político, com esquerda, direita, com ideologia, com nada. Eles só têm um único interesse: poder, continuar aqui na Terra. Porque esses caras, quem está por trás dos governos, né? Eles vieram de fora, vieram de terras que existem além desse nosso anel. Eles são seres diferentes de nós, não são como nós, geneticamente falando. Eles têm uma genética diferente, são de outras raças e vêm de outros anéis, principalmente do quinto anel. Esse pessoal não pode mais voltar para o mundo deles, eles não são aceitos lá. Na verdade, eles não são aceitos em lugar nenhum. O único lugar que eles conseguiram ficar foi aqui na Terra. Isso foi permitido para eles até um certo momento. E agora eles têm que ir embora daqui. Eles já receberam um ultimato para deixar este mundo, este anel, esse sistema onde nós estamos aqui, que é de direito nosso, da humanidade da Terra, para eles voltarem para o mundo deles. Acabou o tempo dessa hegemonia, desse controle. E eles não querem voltar. Eles estão tentando fazer de tudo para prolongar a vida deles, né? Porque eles não conseguem nem ao menos sobreviver aqui. Por isso que eles ficam em bases subterrâneas, escondidos, né? Eles precisam de nitrogênio e metano misturado com oxigênio para conseguirem respirar e sobreviver aqui na Terra, neste anel onde nós estamos. Então eles ficam escondidos. Só que eles são poderosos e eles têm já essa hegemonia, esse clã de poder dentro de facções há milhares de anos. Milhares de anos. Eles estruturaram as nações, eles estruturaram todos os sistemas políticos, governamentais, religiosos, educacionais, culturais. Eles controlam tudo e nós estamos à mercê desse sistema que eles construíram. Mas eles não são daqui e não são também o que falam aí, né? Extraterrestres, alienígenas, nada disso. Eles não são. Eles são seres humanos com a genética diferente. Tem um crânio um pouco alongado, são cabeçudos, né? São bem deformados e nem chegam à nossa perfeição genética. E eles têm inveja disso. No fundo, eles querem ser igual aos seres humanos, né? Mas não conseguem. E eles sabem que a humanidade está recebendo a ajuda de um grupo muito superior que está chegando aí. Sempre esteve presente, né? E sempre colocou para eles as condições deles atuarem aqui no sistema Terra. Agora, eles sabem que existe esse grupo para ajudar a humanidade e que este grupo está vindo para estabelecer uma parceria com um grupo aqui no Brasil e que vai transformar e mudar essa situação caótica que está aí. Então eles sabem que não tem nenhum poder, inclusive com tecnologia, contra esse grupo maior, que são as 49 raças dimensionais, aqueles seres que nós estamos falando aqui. Os mesmos seres que sempre estiveram presentes na Terra, atuando numa intervenção, né, que ficou conhecido como intervenção divina no passado. Mas eles tiveram a capacidade de, mesmo com essas histórias de intervenção, esse governo oculto teve o ímpeto de tomar posse dessas histórias e construírem religiões em cima de episódios e situações que deveriam ser vistas como nós estamos vendo hoje, que é justamente essa intervenção que está chegando aí, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com que esses governantes manipularam a história e a situação do passado. Tem nada a ver. Então, o que vai acontecer em breve, já está acontecendo, na verdade, é justamente o que já aconteceu antes no passado, em diversas ocasiões. E agora vai se repetir. O que é importante a gente entender? Eles, esse grupo que está vindo para nos ajudar, já deu o ultimato para esse sistema dessas raças, desses Anunnakis e outras raças, saírem da Terra. Eles não podem mais continuar fazendo o que eles estão fazendo. E a humanidade não pode sofrer as consequências dessa reação. Eles não vão aceitar perder essa batalha. Eles estão colocando no céu várias tecnologias, justificando, né, como sendo satélites para monitorar, para fazerem certas coisas aí. E uma delas é tentar ultrapassar o campo eletromagnético que envolve a Terra. Eles soltam bombas que tentam fazer buracos na camada atmosférica. Eles tentam perfurar ou encontrar algumas passagens que existem, algumas comportas, né? E eles descobriram que eles conseguem afetar o campo eletromagnético
e acham que vão interferir na vida humana, causando uma anomalia nesse campo eletromagnético para que o ser humano se prejudique e possa ser dizimado por causas naturais. Então, eles tentam fazer de tudo, para que a vida humana na Terra seja prejudicada, para gerar doenças, envelhecimento, morte prematura. E você pode ver o que está acontecendo no mundo. Vários animais estão morrendo em massa, várias pragas, vários insetos, várias coisas estão surgindo justamente porque eles estão alterando o meio natural. Eles estão soltando essas armas biológicas, eletromagnéticas, né? E estão afetando o campo da Terra, justamente para interferir e atrapalhar a nossa vida. Ainda bem que nós temos a ajuda dos seres, né? Nós temos a intervenção dos nossos amigos aí, que estão impedindo que isso aconteça. Se não fosse a presença deles, nós já estaríamos dizimados aqui, se não fosse a ajuda deles. Então, começaram a cair já todos os satélites, né, entre aspas. Os Starlinks estão caindo. Vai começar a surgir luzes explodindo no céu. Eles vão dizer que é meteoro que está caindo, que são fenômenos da atmosfera, e não tem nada a ver. São os nossos amigos pulverizando essas tecnologias dos Anunnakis no céu. Eles já estão derrubando todas essas tecnologias aí que eles colocaram para prejudicar a população. Só que os seres, nossos amigos, estão chegando. Eles vão interferir. Na verdade, o acordo que eles tinham era apenas interferir de 10% a 30% na história do ser humano na Terra e nesse processo evolutivo. E os Anunnakis e essas raças que estão no poder tinham um acordo também de agir dentro de certos limites. Mas como eles estão passando dos limites, agora a intervenção vai se dar 100%. Realmente nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos unir forças para que as pessoas despertem. Temos que despertar as pessoas para o que está acontecendo. E nós temos que criar esse plano de ação para que os nossos amigos possam vir. E somente nós, dimensionais, agindo, unidos, despertando as pessoas, os outros dimensionais, né, vamos conseguir sustentar essa corrente, né, para que eles possam agir. De outra forma, a humanidade vai continuar cega, como cordeirinho, né, obedecendo cegamente esse grupo aí de poder, acreditando em todas essas mentiras. Então estamos realmente numa guerra da informação. Temos que contra-atacar com a própria informação, passando a verdade para as pessoas. É isso que importa. Todos estão esperando aí, né, uma salvação, um retorno, né, que foi profetizado aí no final dos tempos, tudo isso. E a instituição que está apregoando isso, né, há centenas de anos, na verdade está nas mãos do governo oculto. Está na mão destes Anunnakis. Os Anunnakis estão no controle dessa instituição há muito tempo. Então, este conhecimento e este retorno, né, já está acontecendo e não será numa visão, numa linguagem, num teatro religioso como eles pintaram. Não será. Não vai ser assim. Então muitos estão esperando o retorno, né, dessa figura de Cristo, de Jesus, de um Salvador, de um Messias, sendo que, na verdade, essa ajuda, esse Cristo, é um grupo, na verdade. Somos todos nós, juntamente com os parceiros, com os nossos amigos, que atuam com Ele, que é realmente esse ser que esteve na Terra e que está voltando, mas não para sustentar essas mentiras da igreja, da religião. Não vai ser por isso. Ele, pelo contrário, ele virá para justamente destituir esse papa pedófilo que está aí, né, pegando criancinhas juntamente com outros, para destituir esses pastores que mentem, que roubam as pessoas, que tiram dinheiro das pessoas, que iludem os outros. Eles vêm para justamente mostrar a verdade por trás dessas instituições. Muitos serão chamados na chincha, para ouvir e para ver a verdade. Esse é o ponto. Quem estiver preparado vai entender. Quem tiver olhos para ver, né, vai enxergar. Agora, enquanto as pessoas continuarem cegas, dominadas e controladas por esses grupos aí que se utilizaram da presença desse cara, Jesus, no passado, e construíram esse sistema de poder e de controle,
um crime, né? Se utilizando de uma história, de uma situação que foi verdadeira, para controlar a humanidade na fé. É o pior crime possível que foi criado na humanidade, né? Sem contar outras coisas aí. Então, essas pessoas sem escrúpulo, elas vão ter que ser destituídas desse poder que elas estão. Nós não podemos dar o poder para essas pessoas, porque elas são financiadas e guiadas por estes grupos que controlam a Terra. Nós não podemos ficar cegos, esperando uma coisa que não vai acontecer, porque a verdadeira intervenção vai vir do céu, realmente. Vai vir do céu, de outras dimensões. E já está vindo. Já está vindo. Então, temos que, não é nem interpretar, mas temos que entender a história, as mensagens, as profecias, com outro olhar, com um olhar de pesquisador, de lucidez mental, tirando o controle dessas instituições, da manipulação que houve. E só tem uma maneira de fazer isso, nos abrindo ao novo, nos abrindo ao que está acontecendo já, as manifestações que estão acontecendo aí em prol do auxílio da humanidade. Muita coisa vai acontecer e as pessoas vão ser enganadas pela igreja, por outros grupos aí, que vão querer dizer que tudo que está acontecendo está vindo para o mal. Eles vão inverter a situação. Vão querer mostrar que estes seres estão chegando para nos ajudar, estão vindo para nos prejudicar. Eles têm uma agenda, muitos chamam aí de agenda extraterrestre, né? Que é para amedrontar as pessoas, para dizer que isso tudo é do mal. Só que não é do mal. Eles invertem a situação para que eles fiquem no poder e iludam a gente. Não existe isso. Seres do mal vindo para invadir a Terra. Isso não existe. Só existe intervenção positiva. Os seres do mal, se existe o mal, né? Estão aqui já há muito tempo. Desde o princípio eles estão aqui. Eles que construíram esse sistema. Eles montaram todo esse teatro, esse hospício que nós estamos vivendo, eles que criaram isso. Nós estamos vivendo no mundo deles, nessa matrix que eles construíram. Então, os demônios, né, que muitos falam aí, os caídos, que todos estão falando aí, né, estão já por trás de todas as religiões, todas as instituições financeiras, todos os sistemas políticos, educacionais, culturais, eles estão atrás de tudo, da mídia, eles mandam em tudo. Nós não temos poder nenhum. A única maneira de conseguirmos nos libertar disso será com uma intervenção, realmente, uma intervenção de seres que vêm para nos ajudar. Não há outra maneira. Porque nós que temos a capacidade de agir, nosso compromisso é esse, é agir. Só que sozinhos a gente não vai conseguir enfrentar, porque eles são tecnologicamente superiores a nós, né? E todos aqueles que tentaram abrir a boca e fazer um movimento contra eles, o que aconteceu na história da humanidade? Foram dizimados, né? Foram dizimados. Mas agora não vai acontecer isso. Não vai. Porque com essa parceria, com esse apoio, nós temos que fazer o nosso trabalho, informar as pessoas, porque eles estão vindo para nos dar esse suporte. Muita gente aqui no comentário falando que estão vendo as luzes no céu, né? Todas as noites, hoje viram muitas luzes aí no céu, é isso mesmo. Essas luzes são essas tecnologias. Essas naves não são tripuladas, são guiadas remotamente, são tecnologias, não são satélites, e eles estão soltando aí no céu, justamente para soltar esses pulsos eletromagnéticos na população. Eles estão passando e emitindo ondas. Nós estamos sendo bombardeados por uma tecnologia aí desconhecida. Então, é um absurdo isso. É um absurdo. Mas nossos amigos disseram que vão pulverizar essas coisas aí no céu e vai começar a cair. Essas latas velhas aí vão começar a cair do céu. Então vamos torcer para que isso aconteça realmente, né? Além dos Anunnakis, quais são as outras raças que estão presentes na Terra? Bom, existem várias raças que vieram para cá. Várias. Porque nos 9 anéis existem centenas de raças humanas diferenciadas, né? Com genéticas diferentes. Umas mais inferiores do que nós e outras com a tecnologia um pouco mais superior. E eles
conhecem, exploraram diversos anéis, né? E as raças mais fortes, mais poderosas, vamos dizer assim, com mais tecnologia, guerreavam e ganhavam, conseguiam colonizar outras terras. Foi isso que aconteceu aqui. Eles vieram para cá. E nesse meio tempo, várias raças também vinham para cá e perdiam essas batalhas, né? Então o que acontece? Poucas raças ficaram aqui, permaneceram aqui, foram as vencedoras, né? E conseguiram ter os seus territórios aqui na Terra, colonizar a Terra. E eles estão até hoje por trás das suas áreas de conquista, né? Por isso que é tão difícil entender o que acontece. E eles brigam entre eles, né? Quando a gente vê esses conflitos entre as nações, são essas próprias raças brigando entre elas. E a gente no meio, né? É um absurdo isso. O que acontece com as pessoas que morrem? Quem já morreu vai conseguir voltar, né, e passar pelo processo da vida eterna, da transmutação que nós falamos? Os planetários, quando passam pelo processo da morte, né, a maioria deles tem que passar por um processo evolutivo ainda e ter novas oportunidades para se aperfeiçoar e evoluir. Não existe um local no qual nós vamos após a morte e ficamos presos lá para sempre. Essa história de céu, inferno, isso aí, na verdade, não é bem assim. O que acontece é, todos que estão passando pelo processo da morte passam por um momento de reestruturação consciencial, um mini-juízo, vamos dizer. Então, eles fazem uma análise do que foi a vida deles, né, e como foi o processo evolutivo deles, as ações que eles cometeram. E diante dessas ações, eles percebem que nesta lei divina, tudo está sobre as consequências das consequências dos nossos atos. Então, tudo é ação e reação. Eu vou sempre colher o que eu plantei. Então, o que nós fazemos, nós recebemos, na medida da nossa criação, receberemos de volta as consequências disso. Não importa se são coisas positivas ou negativas. Nós somos responsáveis por aquilo que criamos na nossa realidade. E após a morte, existe justamente esse juízo, essa análise das nossas ações, do que nós fizemos ou deixamos de fazer, tanto do bem como para o mal, né? Prejudicamos ou ajudamos? Nos prejudicamos ou nos ajudamos, né? Então, tudo isso é revisto. E dependendo do nosso nível de consciência, do como estamos vibrando, nós vamos para uma faixa de vibração e de frequência específica. Se eu estou num nível muito baixo, eu fico numa densidade, numa frequência baixa, em uma realidade paralela a essa nossa. Muitas vezes perdido, sofrendo, né? É o que chamam de inferno, ou purgatório, ou umbral, não importa. Tem vários nomes. É uma faixa intermediária entre este anel e o segundo anel. Então muitos ficam aí perdidos, vagando, né, espiritualmente, sem saber o que está acontecendo. Geralmente isso acontece muito com os planetários, né, com as pessoas que não têm ainda a frequência crística da alma ativada dentro delas. Agora, os dimensionais, aqueles que passam por esse processo do desencarne, geralmente eles vão para a Lua mesmo. Existe uma função da Lua estar aqui. Uma das funções da nossa Lua é justamente receber as pessoas que passam pelo processo da morte, os dimensionais. E da Lua, eles passam para o segundo anel. A Lua é como se fosse uma base, né? Aí vamos para o segundo anel. No segundo anel, né, é onde está o mundo espiritual, ou melhor, a realidade espiritual, onde todos estão vivendo, vamos dizer assim, após a morte. Só que lá não tem saída. Lá você vai se encontrar no nível onde você vibra. Dependendo da sua frequência, você vai estar numa região ou num subplano daquela realidade, né? Chegará um momento que você vai ter que voltar. Você precisa resgatar o seu corpo de volta, né? Você precisa voltar para atingir a vida, porque você perdeu a vida. Você está sem corpo, você precisa regressar e reconstituir o seu corpo, de alguma forma. Tá? Então, todos terão a oportunidade
de reconstituir os corpos para terem mais uma oportunidade para atingirem a vida eterna. Porque não há como você atingir a vida eterna morrendo. Não há como. Porque a morte é um intervalo da vida. Então nós temos que regressar e retomar um corpo para que nós possamos transmutar um dia. Ou seja, passarmos para outra dimensão, levando o nosso corpo vivo. Então, todos aqueles que fazem a passagem, de certa forma, alguns atingem um nível superior. Se o indivíduo evoluiu muito, ele consegue chegar num patamar superior. Ele tem créditos pelas ações que ele teve na vida e o seu nível de consciência e de evolução. Aqueles que não têm um nível de evolução tão alto assim, ficam num plano intermediário, nessa realidade paralela 2, ou segundo anel, né? E ficam esperando o momento de regressarem para a Terra. Agora, aqueles que estão muito, muito inconscientes, né, num estado de perdição mesmo, morreram e muitas vezes nem sabem que morreram, esses espíritos ficam aí, vagando, vamos dizer, perdidos, né? E muitas vezes até obsediando e atormentando as pessoas. Eles não vão lá para o segundo anel, muitos ficam ainda aqui, né, perdidos nessas frequências baixas, e precisam ser ajudados, né, para despertar. E isso acontece. Existem muitos grupos aí, nesse mundo paralelo, extrafísico, que auxiliam essas pessoas após a morte. Isso é fato, acontece. Agora, tudo isso, essa realidade espiritual, nada tem a ver com essa realidade dimensional que nós estamos falando, né? São coisas totalmente diferentes. Ela é física, ela se dá na realidade concreta, porque tanto na terceira dimensão, aqui onde nós estamos, né, com o corpo físico, a partir da quarta dimensão também a vida é física, porém muito mais acelerada energeticamente do que aqui. É mais luz do que matéria. Então, quanto mais alta é a dimensão, mais os seres estão vivos. Aqui, a densidade é maior. Essa é a única diferença. Aqui no mundo dimensional, todos os seres estão vivos. E muito bem até, evoluídos, né? Porque conseguiram transmutar. Agora, no mundo espiritual, não. No mundo espiritual tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente sofrendo, tem gente feliz. Tem gente que é do mal, né? Momentaneamente, está com sentimentos negativos. E tem gente com sentimentos positivos. É uma mistura. Então, tudo que nós possamos encontrar nessa parte espiritual não é legal de mexer, porque tem muitas influências, né? Então, a gente não mexe com essas energias. A gente está lidando com as realidades dimensionais, ou seja, com aqueles que já passaram por um processo, estão muito avançados, muito além, né, dessa realidade nossa aqui. Essa realidade nossa inclui esse plano físico onde nós estamos e o plano extrafísico, ou essa realidade espiritual aí. Então, tudo ainda está aqui, nesse nível onde nós estamos. Mesmo as pessoas que morreram, né, estão na outra realidade, no segundo anel. E nós estamos aqui no primeiro anel. A pessoa está perguntando sobre o teste da concha com relação ao Bilu e o que significa isso. Bom, a princípio, a concha era apenas um objeto, uma concha do mar mesmo, né, que deveria ser entregue para ele. E essa concha simbolizava essa entrega, né, a partir da mídia, ou seja, a mídia simbolizando o quê? O governo oculto, o sistema indo até ele e devolvendo esse objeto na mão dele. E o que é esse objeto? Vocês podem pesquisar por trás dos símbolos ocultos, né, de algumas sociedades secretas, e principalmente da Igreja Católica, é uma concha, um dos símbolos deles, né? É uma concha. A Igreja Católica utiliza esse símbolo. Por quê? Ela roubou esse símbolo. Roubou a imagem da concha de um outro grupo que utilizava isso no passado, que tinha a ver com os seres, tinha a ver com os dimensionais. Quando o Bilu pediu a concha, ele estava enfrentando e dando um recado para o governo oculto. Eu quero a concha de volta. Ou seja, eu quero simbolicamente devolvo o que é nosso para nós. Ou seja, a verdade, aquilo que vocês roubaram de nós, que tem a ver com o conhecimento crístico, a boa nova,
a boa nova de Cristo, que foi roubada pela Igreja Católica, né, e manipulada. Então o Bilu pediu de volta a concha. E quem deveria entregar a concha para ele? A mídia, o próprio governo oculto. E eles não devolveram a concha, né? Até hoje. Edson pergunta, por que os Anunnakis não têm alma? Eles perderam suas almas? Não. Todos os seres planetários, todas essas raças planetárias, né? Eu digo planetárias porque são daqui desse plano. Planetárias de plano, né? Plano físico, ou seja, dos 9 anéis, da terceira dimensão. Eles não têm a alma, porque a alma é uma condição, vamos dizer assim, é uma biotecnologia que foi recebida, doada, né, pelos seres e por Deus, o Criador, para a raça adâmica. Somente a genética aperfeiçoada do ser humano, que é a raça adâmica, aqui no primeiro anel, recebeu a alma. Por quê? Porque houve uma manipulação genética proposital, uma interferência dos seres divinos, né, que fizeram o homem a imagem e semelhança de Deus, ou seja, com a alma. A semelhança é a alma, a imagem é o corpo, né? Então nós temos o corpo, a genética que veio desses Anunnakis, temos nosso espírito que veio de Deus e temos a semelhança com Deus. A alma é aquilo que reflete em nós e nos conecta diretamente ao Criador. Os seres planetários têm apenas espírito, corpo e espírito. Não tem esta centelha divina dentro deles ainda, né? Eles precisam se desenvolver, se aperfeiçoar e, de certa forma, evoluírem para terem esse banho de luz, uma ativação de luz que conecta eles com a energia suprema. Então, apenas os dimensionais e aqueles que estão encarnados na raça adâmica têm a centelha, a alma em desenvolvimento e ativada. E varia muito também o percentual de alma de cada um. Quanto mais alma, mais consciência, mais evolução e mais desenvolvimento. E mais próximo você está da transmutação e da vida eterna. Pessoa pergunta, não entendi direito. Para o segundo anel vão os seres que desencarnam. Quem está nos outros anéis? Existe vida em todos os anéis. Porém, o segundo anel, apenas o segundo anel, são as terras, vamos dizer assim. Tem continente lá, tem terra, tem tudo. Só que se nós formos lá e tentar enxergar a vida física, não vamos ver vida física. Nós vamos ver apenas terras vazias. Mas existe vida espiritual lá. Lá é o mundo espiritual, vamos dizer assim. Segundo anel. Agora, em outros anéis, não. Em outros anéis tem vida física. Existem raças, existem seres vivendo, né? Normalmente, como aqui no primeiro anel. Estão perguntando sobre o Conselho de Órion. Bom, o Conselho de Órion vai depender muito, né, de onde vem essa informação. Nós sabemos que nas 49 raças existe o Conselho de Órion, que faz parte, né, uma das raças das 49 são de Órion, e quando eu digo Órion, estou falando de outras dimensões, outras realidades, né? Então, existe sim essa questão do Conselho de Órion. Agora, os Anunnakis e alguns seres planetários foram relacionados a Órion também, tá? Como se eles tivessem vindo de Órion. Mas, na verdade, não é que eles sejam de Órion. É que quando o veículo que eles se utilizavam para chegar aqui no primeiro anel vinha e passava pela Terra, que é uma estrela errante, né, chamada Nibiru, que passa aqui de tempos em tempos, eles vieram do quinto anel e se utilizaram de Nibiru para chegar aqui. E esse astro, quando ele passa, ele fica perto da constelação de Órion. Ele para ali e fica ali, como se fosse parte de Órion, né? Então, muitos associaram eles como sendo de Órion, mas não são. Por isso que as 3 pirâmides que os Anunnakis construíram no Egito, né, simbolizam o cinturão de Órion, né, as 3 Marias, né, tem a relação com a posição das estrelas, porque é o local onde o Nibiru fica estacionado, onde ele para fazer a volta, né, e retornar. Então ele fica mais ou menos por 40 anos ali, nessa região de Órion. E quando ele se aproximar de novo, nós vamos enxergar esse astro parado, muito próximo aqui
a constelação de Órion. Agora, se existem seres, né, do bem atuando como conselho de Órion, com certeza. Uma das 49 raças é de Órion. Então, sim, eles fazem parte do grupo, né? E o que é Órion no céu? Significa alguma coisa. Todas as constelações, tudo que a gente vê no céu, tem a ver com algo que existe em outras realidades. Os Anunnaki seriam para os religiosos os tais anjos caídos? Sim, eles, em parte, sim. Né? Eles mesmos se autodenominaram como caídos, né? Porque, como eles vieram de outras terras e caíram aqui, eles ficaram conhecidos como anjos caídos. Mas eles não são anjos. Tem nada a ver com anjo. Eles são seres normais, mas foram vistos e interpretados como anjos caídos. Agora, os verdadeiros anjos caídos, né, que não são colocados na história aí, somos nós dimensionais, que caímos aqui na Terra, né? Muitos dos dimensionais estão aqui, os grupos que chegaram à Terra vieram de outra dimensão e estão aqui até hoje. E perderam a consciência, perderam as habilidades, perderam a memória, se desvirtuaram um pouco, né? Justamente porque ficaram aprisionados na Matrix, no sistema dos Anunnakis. Então, nós nos tornamos anjos caídos, porque realmente éramos anjos, éramos seres dimensionais e caímos aqui. Agora, nós somos do mal? Não. Nós podemos ter atitudes e ações negativas devido à nossa inconsciência. Mas no momento que você desperta e toma consciência de quem você vai seguir aquilo que a sua essência diz para você. E não é nada negativo, porque nós somos anjos, né? Agora, se ficarmos aqui inconscientes, vivendo como escravos e dominados por esse sistema dos Anunnakis, é isso que eles querem. Os Anunnakis fazem de tudo para que nós nos tornemos seres negativos, perdidos, né? Para que possamos cumprir a agenda deles. E muitos perguntam também, mas e o diabo? Né? E Satanás? Gente, pura criação da igreja. Eles criaram esse antagonista, essa figura perversa, diabólica, né? Justamente para se pôr contra a imagem de Jesus Cristo, de Deus, para criar o bem e o mal, para que o ser humano sentisse medo e obedecesse às regras impostas pela igreja, para deixar a gente com medo, na verdade. Até hoje você vê, as pessoas estão apavoradas aí, com medo, muitos ficam mandando mensagem aí no bate-papo, nos comentários, com medo do diabo. Que mané diabo, gente? Estou esperando o diabo aparecer aqui, até hoje não vi, tá? Então, se ele existe, apareça aí, apareça. Estou chamando o diabo para encarar aqui, para aparecer na live ao vivo. Vamos ver se ele vai aparecer. Então, um abraço aí pro diabo. Quando os dimensionais assumirem, realmente, despertarem, eram 144 mil, né? Então, quando essa massa crítica de pessoas realmente chegar num ponto X, a humanidade estará preparada até mesmo para recebê-los, para aceitar a presença deles. Mas o que acontece? Todo mundo está achando que eles são, demônio, o diabo chegando. Pelo amor de Deus, gente. Quer dizer, então, quando Jesus Cristo vier, vão achar que ele é o diabo também. É isso? Qualquer ser que vem é o diabo agora. Você só vai saber se ele é o diabo mesmo se você for lá encarar o diabo. Se você for encarar o demônio, como eu fiz. Eu fui lá e encarei o demônio. Falei, demônio, mostre sua face. Aí eu vi, né, quem ele era. Muitos estão falando aí, né, não sejam cagões, sejam corajosos, vão enfrentar, vão buscar a experiência. Querem ficar acreditando em igreja, em papa pedófilo, nesses safados aí? Vocês fiquem acreditando. Eu não acredito, desculpa. Eu acredito na minha experiência, na minha busca e no conhecimento adquirido e na sabedoria que nós vamos ganhando a partir do momento que nós vamos experimentando as coisas. Eu sou dono da minha consciência. Não é nenhum pastor, nenhum padre, esses papas aí que, né? O absurdo o que esses caras fazem, um absurdo. Fazem coisas bizarras com as crianças no mundo todo, artistas, políticos, todo esse pessoal aí, do governo oculto, acha que vão prolongar a vida deles com certos rituais ligados ao sangue.
porque eles acreditam que o plasma sanguíneo prolonga a vida deles. Então eles fazem coisas terríveis e brutais com crianças para retirar o sangue com adrenalina e injetam neles o sangue, tomam esse sangue, justamente para rejuvenescer e prolongar a vida deles. Eles acham que isso daí, né, enfim, é revoltante, e o que me admira é que todos esses religiosos aí que vocês, muitos de vocês adoram, né, estão seguindo, fazem isso, né, abusam de crianças, tiram sangue de crianças, estupram crianças, em nome dessa religião que todos querem seguir aí, né? Em nome de Cristo, eles fazem isso. Tá? Então vamos acordar, gente, vamos cair na real, sair dessa ilusão que nós estamos vivendo. Nós temos que despertar e ver essa manipulação que aconteceu aí, infelizmente. Judas existiu de fato? Ele traiu mesmo Jesus na época? Existiu, mas não traiu não. Ele fez aquilo amando, tudo combinado. Ele era muito fiel a Yeshua, Emanuel. Ele era muito fiel, eles eram muito próximos, né? E ele teve que identificar Jesus, né? Porque ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém sabia. Só os apóstolos sabiam quem ele era. Só quem estava com ele reconhecia ele. Por quê? Ele mudava, né? De aparência o tempo todo. Ele não era um só, né? Ele se mostrava diferente. Existem textos apócrifos, né? Vou trazer isso um dia aqui, que mostram essas evidências. E a gente confirmou isso sim. Ele se apresentava de diversas formas, né? Então, quando Judas o beijou, era tudo combinado. Ele queria fazer aquilo, ele se entregou porque ele queria se entregar, né, para os romanos, e foi tudo programado para que ele pudesse mostrar para as pessoas que ele não morria. Era um choque que ele queria dar nas pessoas na época, para que ele pudesse provar, inclusive para nós dimensionais que estávamos lá e não acreditávamos nele, ele quis dar um choque para que a gente despertasse, através desse episódio, né, da crucificação e da ressurreição dele. E foi assim que ele conseguiu despertar os dimensionais. Até hoje, né, ficou marcada essa história. Todas as ideologias políticas, por exemplo, não importa se é de direita, esquerda, não importa. Tem a manipulação deles por trás. São grupos, são facções diferentes do governo oculto, raças diferentes, que têm suas ideologias diferentes. Então, são brigas entre eles. Então não adianta a gente ficar polarizado em política, em facções, em ideologias, que nós vamos estar agindo como escravos. Dimensional, ele é livre, ele não se aprisiona em nada, ele não fica vinculado a essas coisas criadas pelos homens. Nem religião, nem política, nem nada. Ele é livre. O dimensional tem que ser independente, tem que ser um pesquisador. Ele tem que buscar a verdade, sem nenhum tipo de dogma, de rótulo, de nada. Ele tem que ser livre e ver o que está por trás de todas as coisas. E o que eu disse, a sua experiência que vai mostrar. É a sua experiência. Uma pessoa pergunta sobre esses rituais das sociedades secretas, né, até da Igreja Católica e tudo isso. Basicamente, todos os rituais, oferendas, sacrifícios, tudo que eles fazem é em busca do prolongamento da vida. E tem a ver com essa questão que eu falei do plasma sanguíneo. Eles sabem que o sangue dos dimensionais, principalmente dos dimensionais até 21 anos de idade, o sangue possui uma qualidade, né, alguma composição que, se for usada dentro dos objetivos que eles descobriram, eles conseguem prolongar a vida deles e rejuvenescer. Então, basicamente é isso. E a história dos vampiros, a lenda dos vampiros, vem disso daí. Vem dessa manipulação que eles fazem há milênios já. Né? Por isso que eles estão vivos até hoje. Porque os Anunnakis, esses seres, eles morrem. Eles ficam aí 15, 20 mil anos, né? E eles encontraram uma tecnologia, uma forma, né, de sobreviver aqui na Terra. Isso tem a ver com a ingestão do sangue e o ouro monatômico. Por isso que eles buscavam tanto ouro, por isso que eles vinham aqui para minerar. Né? Dizem que eles iam levar para Nibiru, para a atmosfera, tem nada a ver com isso, tem a ver com o prolongamento da vida deles. Eles utilizavam ouro, por isso que o ouro está acabando, né? Por isso que dizem que o sistema econômico mundial, as grandes nações, não tem mais ouro. O ouro está acabando realmente.
porque eles pegavam esse ouro para ingerir. Perguntaram sobre Jesus novamente, a questão da crucificação. Gente, muitas coisas que estão na história dos evangelhos é real, tá? É verdade realmente. Os ensinamentos, algumas passagens, grande parte ali do que está contido nos 4 evangelhos que foram permitidos, né, entrarem na Bíblia, porque existiam centenas de evangelhos, centenas. E os papas, durante os concílios da Igreja Romana, escolhiam quais textos iam entrar, compilavam, manipulavam, montavam as histórias, eles que montaram as histórias, né? Eles pegaram os evangelhos e foram construindo os textos, e selecionaram alguns, e tiraram outros, né? Só que a maioria das histórias é verídica, porém eles adulteraram. Em vez de deixar na íntegra, eles mudaram, eles colocaram coisas novas, alteraram palavras, mudaram de contexto uma situação ou outra. Então, a história não foi contada como realmente aconteceu. A história conta que Jesus conversava com alguém, né? Ele sempre ia para algum lugar, subia um morro, um monte das oliveiras, né? Ele subia, ia para os locais assim afastados, geralmente deixava os apóstolos sozinhos e ia falar com alguém, ia conversar com alguém, orar, né? Fazer a oração dele. Não era orar coisa nenhuma. Ele ia conversar com um dos nossos amigos, um dos parceiros que ajudava ele. Ele tinha contato direto com alguém. E ele chamava esse alguém de papai, papaizinho, é a tradução, né, do aramaico para a palavra Abba, A-B-B-A, que depois, na tradução ocidental, na Bíblia, né, nos evangelhos, ficou conhecido como pai. Quando ele se referia ao pai, muitos interpretavam que ele estava falando com Deus, né? Mas era alguém que ele conversava. E esse alguém sempre acompanhou ele, todo o tempo estava com ele, em todos os momentos. Jesus, quando subiu aos céus, ele foi para onde? Bom, ele não morreu, né? Depois ele voltou e mostrou que estava ali em corpo físico para os apóstolos. Tem até o episódio que Tomé questiona, né? E ele diz, toque em mim para acreditar, né? Na minha carne. E ele mostrou que ele estava vivo. Ele, depois de um tempo, ele conseguiu transmutar. Ele retornou para outra dimensão. Exatamente o que nós estamos falando aqui. E ele deixou o conhecimento, o caminho, a verdade e a vida para que todos pudessem seguir aquelas orientações. Além de todos os ensinamentos sobre amor, sobre bondade, tudo aquilo, perdão, ele deixou o conhecimento da vida eterna. Só que foi este conhecimento que a igreja tirou e ocultou dos evangelhos, que era o segredo do Santo Graal, ou aquele conhecimento que nos faria prolongar a vida e atingir a vida eterna, levando o nosso corpo para outras dimensões, tá? Então, este conhecimento é o que foi ocultado, foi retirado da Bíblia. Sem esse conhecimento, não adianta. Nós vamos chegar num ponto, vamos ficar travados, vamos morrer e não vai adiantar nada, porque o caminho para a evolução, para a libertação, não é através da morte. Esse é o engano, este foi o problema maior do contexto religioso, tá? Quando nós formos ler as histórias, né, vocês vão perceber isso daí. Porém, tem algumas passagens no Evangelho que ele fala ali e deixa alguns sinais, resquícios, né, desse ensinamento da vida eterna. Então, quem consegue enxergar vai ver sobre o corpo glorificado. A glorificação dos nossos corpos é isso. É transformar o nosso corpo físico em um corpo de luz, de energia. É a transmutação. Então ele disse que muitos iriam através da morte e outros não iriam pelo processo da morte. Iriam atingir a vida eterna mesmo em vida. Então este é o conhecimento que ficou faltando, que nós estamos resgatando agora. Que eles estão trazendo para nós, para resgatar, né? Porque senão, porque esse conhecimento foi destruído, foi perdido aí no mundo. Ninguém sabe. Muitas pessoas estão perguntando, né, o desenvolvimento, o treinamento, o caminho, né, para atingir essa transmutação, esse prolongamento da vida. Nós viemos falando isso aqui no canal já há um bom tempo. Todos os nossos vídeos anteriores tratam disso, né? Isso envolve alimentação,
saúde, exercícios, treinamentos mentais e algumas atividades que nós realizamos a campo, né, em contato com os nossos amigos aí. Existem muitas ativações, alguns desenvolvimentos que requer a nossa presença em certos locais para trabalhar a nossa energia em cima de vórtices vibracionais, né? Então exige muito treinamento e desenvolvimento, como se fosse uma grande escola, uma universidade, né, da vida. Isso engloba tudo. E é justamente isso que o sistema não quer que aconteça. Eles não permitem que isso aconteça. Eles já começam manipulando tudo, né? Desde a alimentação até as religiões. Eles manipulam tudo para tirar a gente desse foco evolutivo, desse desenvolvimento maior. Por que vocês estão construindo uma pirâmide em Dáquila, se ela é um símbolo dos Illuminatis? Não. Pirâmide não é símbolo deles. Eles roubaram esse símbolo. A pirâmide, né, é um símbolo muito mais antigo, que tem a ver com os dimensionais, com os Murios, a primeira civilização da Terra, e os Anunnakis, e esses grupos aí do governo oculto, roubaram o símbolo da pirâmide e colocam como uma ideia errônea, manipulada, como todas essas coisas que eles manipularam. Eles manipularam tudo, né? Inclusive, eles tentaram construir pirâmides no Egito, na tentativa de imitar os dimensionais, né, e conseguirem os mesmos objetivos e feitos dos dimensionais. Porque a pirâmide verdadeira, as pirâmides verdadeiras, são escalonadas e geram a frequência transmutativa, ajudam no desenvolvimento dos super-humanos, para que ocorra a transmutação. Somente dentro das pirâmides é possível atingirmos a vida eterna em plenitude, 100%, né? De certa forma, a pirâmide é como se fosse o vórtice de energia que é gerado para que ocorra essa passagem. Jesus fez esse treinamento e ocorreu a sua transmutação na pirâmide de Saqqara, no Egito, há muito tempo atrás. Tudo que o sistema, o governo oculto mostra para nós é uma inversão. O que ele tenta falar como verdade, geralmente é o oposto, né? Tudo que ele fala que é do mal, na verdade, é do bem. Tá? Então, tudo que ele fala que é do bem é do mal. A gente tem que inverter a coisa. Eles invertem tudo para enganar a população. Então é muito simples. Eles colocam símbolos, colocam imagens, colocam ideias, conhecimentos, histórias. 99% são manipulações. São coisas que foram construídas por eles, infelizmente. Por exemplo, vocês sabiam que aqui no Brasil, América do Sul, principalmente na Amazônia, foi o berço da humanidade? Foi onde tudo começou, a civilização? Você sabia que aqui eram as terras de baixo, onde os Anunnakis vinham, onde supostamente existia o tal Jardim do Éden? Não era lá não, era aqui. Então a nossa história é muito mais antiga. A gente não tem nem ideia do que existe aqui no Brasil em termos de arqueologia e conhecimento, principalmente na Amazônia. É inacreditável o que existe lá. Quando nós tomarmos consciência o que nós temos aqui na Amazônia como legado de conhecimento e riqueza, vocês vão entender por que que o Brasil é tão visado pelos grandes países. Por que que eles querem invadir o Brasil? Por quê? Tem algo aqui que interessa muito eles. Só que o Brasil é protegido, né? O Brasil, de certa forma, podemos dizer que o Brasil é a terra prometida. Aquela terra prometida que está citada na Bíblia, né? Realmente é aqui. E é por isso que os seres estão aqui. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que Zigurates está sendo construída, a cidade em Mato Grosso do Sul, porque realmente lá vai ser o centro onde tudo vai acontecer. Exatamente lá, naquela pirâmide, naquela cidade, o mundo inteiro vai conhecer a verdade. É de lá que vai sair tudo aquilo que vocês e nós estamos esperando aí. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, estão perguntando aqui. Pedra da Gávea, ela tem inscrições dos fenícios, né? Porque numa época muito antiga, os fenícios vieram para o Brasil, para cá, para essa região. E eles sabiam que existem túneis subterrâneos no Brasil inteiro que levam para a Amazônia, para Ratanabá, que era a capital do mundo,
a primeira civilização, a primeira cidade construída pelos Murios, né, há muito tempo atrás. Existem vários pontos no Brasil e no mundo que apontam para essa cidade, para esse local, né, que é tão visado e cobiçado por todos. E lá na Pedra da Gávea existe uma entrada subterrânea, né, que leva em túneis, inclusive passa por São Tomé das Letras e várias outras cidades, né, que levam para a Amazônia, né? O Brasil, aliás, o mundo inteiro tem muitos túneis subterrâneos, o mundo inteiro, né? É muita coisa. Inclusive, existem cidades, muitas cidades submersas nos oceanos, quando o nível dos mares subiu, né? Encobriu muitas cidades que existiam. Existem muitas cidades abaixo do gelo, na Antártida. Uma das primeiras cidades também dos Murios está na Antártida. Existe algo lá escondido, né? Que nós vamos revelar ainda. Existem também algumas coisas soterradas na Amazônia, principalmente, porque após o dilúvio, muita água, né, veio e barro e tudo mais, e soterrou uma grande civilização que lá existia. Parece que está a 2 quilômetros para baixo, né? Então, tem muita coisa escondida na Terra, né, e no Brasil. E a gente vai descobrir tudo isso. A pessoa pergunta sobre o caminho do Peabiru. Sim, o caminho do Peabiru, pesquisem, também era uma trilha, uma estrada que foi construída no mundo inteiro e que leva também para Ratanabá, para esta capital do mundo, para essa cidade, né? Todos esses caminhos antigos, existem estradas, trilhas, né, que foram construídas há milhares de anos, justamente para os trabalhadores dos Anunnakis poderem caminhar pela Terra. Então, alguns tinham tecnologias aéreas, né, os Anunnakis, e aqueles que não podiam voar caminhavam por essas estradas, que era conhecido como o Caminho de Peabiru. É muito interessante. Pablo está perguntando sobre se os Anunnakis tinham tecnologia, se eles usavam, se eles eram do bem ou do mal. O que acontece? Não é que eles eram do bem ou do mal. A intenção deles era colonizar aqui o primeiro anel e ter os seus territórios, né? E fazer a mineração que eles queriam, né? E colonizar e tudo mais. Para isso, eles criaram uma raça escrava para trabalhar para eles. Então, não importava se o ser humano ia ser bem tratado ou maltratado. Alguns Anunnakis até que queriam tratar bem o ser humano, outros não. Outros não estavam nem aí. Matava mesmo, tratava mal. Então, eles tinham intenções de exploração, de poder. Igual nós, os seres humanos, que tratamos os animais aí da mesma maneira, né? Muitos tratam o gado, os animais, de forma cruel, perversa, né? Outros tratam bem os animais. Exatamente isso. Então, eles tinham essa intenção de conquistar os territórios e criar os seus impérios, né? E ter o poder de colonização. Só isso. Se eles são do mal ou do bem, sim, existem características dentro deles, né? Dentre alguns que decidiram, de certa forma, ajudar a humanidade, foi o caso do Enki. Ele não queria causar o mal para as pessoas, ele queria, de certa forma, oferecer melhores condições para a raça humana viver na Terra e evoluir, mas sem que eles perdessem o posto deles, né, de poder que eles tinham. Mas outros não, outros não estavam nem aí. O ser humano, para eles, se matar, tanto faz, se deixar vivo, tanto faz, né? Eles não têm sentimentos, eles são muito frios, né? Eles não têm emoção, não têm amor, não têm compaixão, não tem nada. Para eles morreu, morreu. O que importa é o poder. Manter o poder a todo custo, manter o prolongamento da vida deles a todo custo, né? Continuar vivos, e para isso eles passam por cima de qualquer coisa. E os híbridos, né? Que são os filhos descendentes deles, ou seja, os seres humanos que têm descendência dos Anunnakis, que são as famílias reais, todos esses grupos Illuminatis, né, que atuam e trabalham para eles, que são as famílias descendentes e têm a genética híbrida, estão também recebendo esses mesmos benefícios que eles dão. Eles querem prolongar a vida, eles querem ficar no poder eternamente. É isso. Basicamente é isso. Briga por poder e por prolongamento da vida. Basicamente é isso. E a humanidade trabalhadora, é escrava deles. Mais nada. Uma pessoa está perguntando
como é que nós vamos conseguir virar essa mesa se os Anunnakis estão no poder, né, e controlando tudo? Se não vai haver uma intervenção direta, como é que vai acontecer isso? Bom, o que acontece? Existe uma raça, tá, que nós conhecemos como seres de gemos. Eles são parceiros das 49 raças, eles são extremamente do bem. E eles já estão na Terra e estão infiltrados em vários setores do sistema. Estão infiltrados, inclusive, com os governantes, com os líderes, né, que aparentemente são do GO, do governo oculto. Existem vários seres de gemos, amigos nossos parceiros, que estão infiltrados. E eles estão prontos, posicionados no mundo inteiro, em vários setores da sociedade, prontos para virarem a mesa para o nosso lado. E aí são eles que vão preparar o terreno para que ocorra essa intervenção superior. E não vai ser através deles a intervenção, eles só vão preparar o terreno. São os infiltrados, vamos dizer assim. Eles já estão mexendo os pauzinhos e até influenciando alguns políticos aí. Aqui no Brasil também. Eles estão influenciando alguns para que aconteça essa virada positiva para o nosso lado, para que a gente possa agir para essa transformação que vai ocorrer no sistema aí, em breve, né? Então, o que acontece? Existem esses seres infiltrados, existem as 49 raças dimensionais, os seres, existe o comandante das 49 raças, Emanuel, que ficou conhecido como Yeshua no passado, e existe nós, os dimensionais encarnados na Terra, que somos intermediários deles. Então, está tudo armado para que aconteça essa mudança, né? Essa virada, mas depende de nós, porque nós somos os soldados desse exército, né? Eles são os comandantes, são os generais, são os capitães. Nós somos os que descemos aqui para o campo de batalha e estamos na guerra. Nós viemos para a guerra. Nós somos os soldados, né? E nós temos que agir, nós temos que preparar a ação dentro das orientações que eles nos passam. E para isso nós temos aí vários infiltrados no mundo todo, esperando a gente para que a coisa aconteça. Então, tá tudo organizado para acontecer, depende de nós, né? Depende da nossa ação, do nosso despertar agora, da nossa tomada de consciência. Então eu tô vendo algumas pessoas aqui no bate-papo, uma ou duas pessoas, né, reagindo, né, assim, dando chilique e tal. É difícil mesmo, é muito difícil a gente conseguir aceitar essas verdades, né, porque toca de uma maneira que abala a nossa estrutura, nosso ego fica realmente muito mexido com isso. Precisa ter muita consciência, muita paciência, né, para raciocinar e pensar. Agora, se a gente quer continuar vítima, né, escrava do sistema, obedecendo como cordeirinho, né, o que eles nos passam, aí é a escolha de cada um, né? Mas é normal esse chilique, essas reações emocionais, né? Porque no processo de despertar, a gente não quer acordar. É igual quando a gente vai levantar de manhã com sono, né? E quebra o despertador, xinga as pessoas que vêm acordar a gente. É assim mesmo. A gente não quer, a gente quer ficar rolando na cama, né? Dormindo. Não quer acordar. Porque acordar é difícil, né? Despertar, cair na real, é doloroso. Porque isso chama a nossa responsabilidade. A gente tem que trabalhar, né? Tem que acordar cedo para trabalhar. A gente não quer. A gente quer ficar dormindo na cama. Então, para aqueles que estão com preguiça, né? E estão aí reagindo, dando piti, assim, né? Vai entender. Não precisa ficar aqui, não. Podem seguir outro caminho, né? Podem ir para outro canal, assistir outras lives. Não sei porque elas ficam perdendo tempo aqui. Engraçado isso. Espero que vocês reflitam, pensem bastante, né? E vamos nos mobilizar. Vamos fazer nossa parte, agir, propagar a informação, tentar despertar o maior número de pessoas para essas coisas, né? Tentar passar esses conhecimentos, as informações, para que a gente possa mobilizar o maior número de pessoas nesse momento tão delicado, nessa guerra da informação, nessa crise que estamos vivendo, que precede um momento especial, um momento que vai exigir de nós muita coragem, né? E muita força, consciência, para que a gente possa sustentar com dignidade a nossa própria vida aqui.
porque a oportunidade que nós temos é única. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós estamos nesse encerramento de ciclo, eles estão aí fechando o cerco para não permitir essa vitória dos dimensionais e essa intervenção que está por vir. Mas nós vamos conseguir, nós vamos vencer essa batalha, vamos ficar atento aí nos próximos dias, no que vai acontecer no Brasil, né? Que pode ser que aconteça uma limpa aí geral, principalmente em termos governamentais. Pode acontecer muitas manifestações no céu, fiquem atentos ao Starlink, a essas explosões de luz no céu, que vão aumentar cada vez mais. Então é isso, gente. O importante é ficar conscientes, lúcidos e buscar a verdade, buscar esse conhecimento e fazer a nossa parte, tá? Então, vamos em frente aí, seguindo firmes, né? Sem deixar a peteca cair. Então, uma boa noite a todos, nos vemos em breve.